Ok, e lá vamos nós. Então, a maioria das pessoas acreditam que gente que trabalha na área da criatividade possui um dom divino. E que aí eu vou falar pela minha área, tá? Design gráfico. Criar websites, aplicativos, peças gráficas no geral é um processo super divertido e super simples. Porém, não é mesmo. E se você que não é da área já tentou fazer isso, acho que vai concordar comigo que ficar tentando, não gostando do resultado, tentando novamente, levando horas para finalizar, até desistir e fazer o que dá, entregar o resultado menos ruim, é um processo bem estressante e bem frustrante. Acertei, né? Oi, eu sou Ana e eu levei mais de 10 anos como designer e muita terapia para encontrar um certo equilíbrio no meu processo criativo. E a primeira coisa que eu entendi é que a criatividade na minha área é um método. Quanto mais você entende o seu processo, menos sofrimento de tentativa e erro você pode ter. E a minha jornada começa com o painel criativo. Estou aqui com a tela aberta do Figma e eu costumo fazer no Figma porque já que eu trabalho com interfaces, para mim já é legal que fique tudo num lugar só. Mas você pode fazer isso na ferramenta que você achar melhor, como PowerPoint ou, sei lá, Google Apresentações, PDF, se bem que tem que fazer o PDF primeiro, mas enfim, você pode fazer isso na ferramenta que você quiser usar. E o que eu faço aqui, né? Esse é o primeiro documento, né, como eu falei, que eu apresento ao cliente, para colocar tudo em ordem e deixar tudo acordado. Então, nesse documento, eu coloco aqui, primeiro na capa, né, eu já coloco a logo do cliente, já explico que essa aqui é a primeira fase, que é a fase de pesquisa, e aqui eu descrevo, né, quais são os tipos de serviço. Geralmente eu coloco desse lado alguma imagem que remete ao serviço que o cliente está oferecendo. Tipo, sei lá, se for um advogado, por exemplo, então eu coloco aqui alguma coisa relacionada a direito ou a área que ele é mais específica, ele ou ela, né, lógico. Então, a segunda tela já é o assunto que a gente vai tratar no dia, né? Já que eu escolho geralmente fazer essa reunião online, então para deixar tudo claro e para o cliente ter mais ou menos uma ideia do que vai ser visto e a gente não perder o foco, né, da reunião, eu já deixo claro que esses são os assuntos que vão ser tratados nessa chamada. Então, aqui a gente vai ver no projeto, né? E também dá para vocês verem mais ou menos qual é o que se trata esse documento. Então, aqui vai ter a jornada do projeto, ou seja, são as datas, aqui é o cronograma, eu gosto de botar nomes mais interessantes do que simplesmente cronograma. A equipe, né, se tiver uma, porque às vezes sou eu mesma, mas geralmente tem designers, programadores, outras pessoas envolvidas, né? Os protagonistas, que no caso é o público-alvo, e dependendo do projeto, eu começo com uma proto-persona, depois eu vou desenvolvendo para uma persona através de entrevistas, etc. Isso vai depender do tamanho do projeto. E tem também a jornada do usuário, que é justamente a jornada dessa persona aqui. Os mapas, e esses mapas são, se for um site, por exemplo, é um mapa de navegação, se for um aplicativo, é um mapa também de navegação, mas no caso que a gente chama arquitetura do projeto. E depois os caminhos visuais, que aí, depois de ter pesquisado tudo isso, né, a gente vai ver o que vai, sei lá, o que são de soluções visuais para esse projeto e os próximos passos, né, para deixar tudo clarinho. E aí vamos ver o que tem em cada uma dessas telas. Então, bora lá. Primeira parte é a jornada que tem a ver justamente com o planejamento do projeto. Então, nessa etapa, eu vou botar os meses aqui, o mês que a gente está agora, né, começando. Isso aqui vocês podem colorir, botar do jeito que vocês, do jeito que a identidade visual do projeto de vocês funciona, né? Então, aqui tem em cada etapa, né, do projeto, em cada mês. Tipo, se eu vou fazer um site, esse site vai levar 2, 3, 4 meses para ser construído. Então, eu coloco aqui cada etapa, tipo essa etapa de pesquisa, depois a etapa de criação mesmo, de testes, de programação, de acompanhamento, tudo é colocado aqui. E aqui embaixo tem as datas das entregas. Então é importante saber que o cliente saiba quando que vai ser entregue cada coisa. E não no final, sabe? Porque geralmente se você diz que vai levar 4 meses para fazer um projeto e o cliente só vai participar de alguma coisa, só vai ter alguma coisa no final do quarto mês, tende a dar errado, tá? Então, o ideal é que tenha entregas periódicas e o cliente saiba quando que vai ser entregue para ele não ficar cobrando você, né? No final das contas. E essa seria a página de cronograma.
E aí depois teria o objetivo do projeto. Se não tiver equipe, eu só uso essa tela aqui de cima. Então, geralmente sou eu mesma. Então, eu posso colocar só a minha foto, qual a minha responsabilidade. Se não tiver outras pessoas, eu coloco também aqui bonitinho. E aqui, mas o principal dessa página é isso aqui em cima, onde eu vou colocar qual é o objetivo desse projeto. Então, o que que o cliente vai esperar no final entregar. E aqui as entregas mesmo. Então, se o objetivo é, sei lá, redesenhar um aplicativo para que ele fique mais interessante comercialmente. Então, vou colocar mais ou menos aqui, essa frase foi meio bruta, mas é só para vocês terem ideia. Qual é o objetivo desse projeto? O que que vai ser entregue e o que que o cliente tem que esperar no final desse projeto, entendeu? Vamos alinhar aqui as expectativas, esse é o ideal, alinhar as expectativas do time e do cliente, tá? E aí vamos para a parte do protagonista, né? Que é a persona, que é para quem a gente está criando isso daqui. Então, como eu falei antes, eu gosto de começar criando uma proto-persona, já para alinhar com o cliente, o que que ele está esperando também. Então, quem é o cliente do cliente, né? Para quem que a gente está fazendo isso aqui no final das contas? Porque não tem que ser só para ele, tem que ser para a pessoa que vai usar o serviço ou o produto desse cliente, né? Da empresa que está nos contratando. Então, aqui eu gosto de fazer no modelo de mapa de empatia, tá? Então, eu coloco um pouquinho sobre a personalidade dessa pessoa, onde ele trabalha, qual seria a frase de dor, assim, tipo, se eu estou fazendo um projeto que é para uma festa, vamos dizer assim, então é um aplicativo para uma festa. Então, o que que essa pessoa tem que esperar aqui? O que que ela geralmente está aguardando para consumir esse tipo de serviço ou de produto, né? Quais os objetivos dessa pessoa, os objetivos de vida que a empresa está propondo sanar. Então, quais são as dores também que a empresa está tentando resolver. E qual é que é a jornada dele nessa interface. Então, primeiro ele vai, sei lá, ter o primeiro contato dentro do Instagram. E aí, no Instagram, ele vai ser redirecionado para o site. Dentro do site, ele vai conhecer sobre a empresa. Depois, ele vai ver as soluções da empresa. Isso aí é o esqueleto básico, né? Vai ver as soluções da empresa. Depois das soluções, ele vai ter alguns depoimentos. E no final, ele vai ter uma ação ali dentro. Então, tem o mapa da jornada e tem a jornada ilustrada aqui, porque a gente precisa saber as ações que a pessoa vai fazer e no final das contas o que que vai ter de ganho aqui, aonde vai ser armazenado, quais as ferramentas que a gente vai usar. Então essa é a hora de esclarecer como que é a arquitetura desse projeto e como que é a jornada do usuário dentro desse projeto, tá? E aí também tem nesse caso é o mapa de navegação mais detalhado. Então aqui, por exemplo, para que a persona encontre o valor dessa empresa, o que que vai ser criado aqui em termos de estrutura, né? Então, nesse caso, por exemplo, se fosse um site, então, o que que vai ser a estrutura desse site? Vai ter uma página de sobre, vai ter uma página de contato. Então, colocar aqui a arquitetura mais detalhada, tá? E ilustrar também, porque ilustrações e gráficos e infográficos são sempre bem-vindos para que o cliente entenda melhor qual a proposta do seu trabalho. E aí, isso é um esclarecimento. Geralmente isso aqui vem na proposta de trabalho para criar mais valor ainda para o cliente fechar mais rápido, tá? Então essa é uma dica da FEA aqui. E aí, depois que tem tudo isso esclarecido, você já tem umas ideias como designers do caminho visual. O caminho visual seria quais são as palavras-chave que você vai usar nesse projeto. Então, se eu estou criando um aplicativo que incentiva a comunidade à reciclagem, então eu vou colocar aqui sustentabilidade, reciclagem, estou dando exemplos bem aleatórios, só para você entender o que que vai ter aqui. E aí, essa palavra, ela vai representar graficamente o quê? Então, mais uma vez, uma coisa bem típica. Se é sustentabilidade, a gente vai usar a cor verde e bege. E aí, o que que isso significa na psicologia das cores? Como que a gente vai conseguir usar o design gráfico para auxiliar essa pessoa a ter uma experiência melhor lá dentro, tá? E aí a gente começa a dar vida para esse projeto, né? A gente vai ter uma tabela de cores, e aí se o cliente não tiver, a gente cria uma, se o cliente já tiver, a gente já coloca aqui como que vai ser usada essas cores durante o projeto. Então, por exemplo, a gente vai pegar esse exemplo aqui e vai dizer que esse aqui vai ser o plano de fundo. Então vai ser usado muito mais, né, para ficar mais
explícito. E em segundo lugar vai ter esse aqui, depois em terceiro, entenderam, né? Geralmente eu coloco o texto aqui, pra pessoa ter uma ideia, porque geralmente o texto é mais fino, né? Então a gente coloca aqui numa porcentagem menor. E aí, mais ou menos, como as cores vai ser usado, isso aqui pode ser uma coisa bem geralzona, tá? Não significa, você pode deixar claro que isso não significa que é a identidade do projeto, mas como que ela vai ser, como que as cores vão ser usadas, né? Então, por exemplo, os textos vão estar apresentando esse comportamento, os botões assim, entendeu, né? E aí a gente mostra também quais as tipografias que vão ser usadas, qual é a principal, qual é a secundária. E aqui é só colocar as imagens que você usa como referência. Então, se eu estou tratando aqui de uma identidade específica, eu coloquei imagens aleatórias, mas isso aqui pode ser ilustrações ou próprias interfaces que você pode usar como referência para você demonstrar como é que vai ser o caminho visual usado nesse projeto. E aí, qual é a dica que eu dou? Escolha um caminho visual, ou um caminho visual ou mais de um, porque aí o cliente pode decidir aqui o que ele acha que é mais a cara do projeto dele. E aí você precisa ter em mente que esse projeto é para a pessoa. Você deu a ele todos os direcionamentos de como que o usuário dele, que o cliente final se comporta, como que a persona, qual é a personalidade da sua persona. Você demonstrou tudo isso. E aí você chegou nesses caminhos de acordo com a personalidade da sua persona. Você já tem um caminho de convencimento de que o projeto deve seguir, sei lá, uma identidade visual baseada no minimalismo. Então você já tem aqui as imagens baseadas no que você já estudou anteriormente. Você vai dar para o cliente aqui, nesse momento, um direcionamento para que ele também participe desse processo. Então você já mostrou as informações para ele e agora você vai dizer, olha, segundo o que eu estudei, esse é o caminho que vai atingir melhor a nossa persona. O que você acha? E aqui ele vai dizer o que vai estar no coração dele, se ele concorda, porque afinal o cliente conhece mais o público dele do que você, no final das contas. Então aqui você dá o direcionamento e o cliente também participa desse processo. E aqui você pode dar outras imagens de como seria o mood board desse projeto. Enfim, aqui você fica à vontade, no final você coloca a sua identidade visual e esse é o momento de feedback, né? Você pode colocar a imagem da persona ou você pode colocar a imagem sua mesmo, ou do cliente, enfim, se ele já tiver. E aí que você escuta, né, o que a pessoa tem para dizer, ou a equipe, né, os stakeholders têm a dizer no momento, e coloca aqui no final a data da próxima entrega, porque aí já cria um tempo que você calcula o tempo direitinho para você não entregar depois, porque é melhor você entregar antes do que depois, tá? Vá por mim. E aqui você põe a data do próximo encontro, ou, enfim, do que você vai entregar da próxima vez. E basicamente é isso. Lembre-se de colocar todos os seus contatos e seus dados para que a pessoa esteja, né, seguindo você, para criar aquela audiência básica. E basicamente é assim que se comporta esse template aqui de painel criativo. Lembrando que esse template completo está disponível na loja do Cereja, tá? cereja.com. E você pode baixar ele em vários formatos, inclusive do Figma. E é isso, crianças. Eu espero que tenha ajudado você no seu processo de criação. Comenta aqui o que vocês acham, se vocês já usaram alguma coisa parecida, se dá para acrescentar mais algumas coisas, se eu esqueci de alguma coisa, né, nesse processo. E é isso, fiquem à vontade, todos os links, e inclusive o link para baixar este template está na descrição. E eu vejo vocês na próxima.